Bem-vindo a mais um Sopro na Brasa. Desta vez meditaremos no texto que está em 1 Samuel, capítulo 11, a partir do versículo 1, que diz assim: Então subiu Naás, amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: Faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, amonita, lhes respondeu: Farei aliança convosco sob a condição de vos serem vazados os olhos direitos, trazendo eu assim vergonha sobre todo o Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: Concede-nos 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os limites de Israel. E não havendo ninguém que nos livre, então nos entregaremos a ti. Chegando os mensageiros a Gibeá de Saul, relataram este caso ao povo. Então todo o povo chorou em voz alta. Eis que Saul voltava do campo, atrás dos bois, e perguntou: Que tem o povo que chora? Então lhes referiram as palavras dos homens de Jabes. Nosso propósito com a leitura desse texto é trazer uma inspiração para a sua vida, para o seu coração, trazer um encorajamento para a sua caminhada de fé. Importante nós analisarmos esse texto a partir de Gênesis capítulo 12, quando Deus disse para Abraão: A partir de ti abençoarei todas as famílias da terra, se tu uma bênção. Agora, a descendência de Abraão, muitos anos depois, estava vivendo uma crise terrível. Naás, amonita, sitiou uma das cidades de Israel, chamada Jabes de Gileade. E quando ele fez isso, ele estava impondo uma situação muito calamitosa para aquele povo, porque as pessoas não podiam sair da cidade e não podiam receber também ajuda. Isso é chamado de estado de sítio. Então havia um cerco que impedia que aquele povo fosse socorrido. A Bíblia diz no texto que nós lemos que os anciãos de Jabes de Gileade foram até Naás dialogar com ele e disseram: Faz aliança conosco e nós vamos te servir. Mas Naás respondeu o seguinte: Eu faço aliança convosco desde que eu fure os olhos direitos de todos os homens desta cidade. E ele emendou dizendo: O que eu quero é trazer vergonha sobre todo Israel. Ele deixou bem claro isso. A Bíblia conta que aqueles anciãos saíram em busca de ajuda. Pediram inclusive 7 dias para Naás para tentar encontrar essa ajuda. E quando eles chegaram numa cidade chamada Gibeá, relataram ao povo o que estava acontecendo e todo o povo chorou. O povo não tinha o que fazer. O povo da cidade de Gibeá sabia que seria a próxima vítima de Naás. E quando Saul ficou sabendo dessa história, a Bíblia diz que o Espírito de Deus tomou conta de Saul e ele se revoltou contra aquela situação. Muito bem, esse contexto que estamos falando, estamos trazendo para vocês, é o berço de uma mensagem de fé. Porque o homem que fez a diferença no momento de crise chamava-se Saul. E aquele homem era ungido por Deus. No entanto, Saul era um homem que ainda não tinha mostrado por que Deus havia ungido para que ele fosse o rei de Israel. Mas nesse momento, Deus deu uma situação para que ele pudesse mostrar as razões de ter sido ungido. E fazendo lembrança de Gênesis capítulo 12, lá estava dizendo que Deus criou uma nação para ser bênção e não para ser uma nação escrava ou uma nação minguada pelo poder do inimigo. Então Deus tinha interesse de abençoar aquela cidade de Jabes de Gileade. Porém o povo não fez menção do nome de Deus. Os anciãos não fizeram menção do nome do Deus poderoso e fizeram um trato com Naás, e Naás significa serpente, que nos remete para o diabo, que é o nosso inimigo. E nós, como povo de Deus, não fazemos nenhum tipo de acordo com o inimigo, porque nós já temos um acordo com Deus. Acontece que aqueles homens não tinham essa espiritualidade aguçada e por causa disso enveredaram por um caminho de desespero e levaram desespero. Ali tudo estava acontecendo ao contrário. Além de fazer o acordo com o inimigo,
estavam levando uma mensagem de desespero a outras pessoas. Porém, quem colocou tudo isso em ordem foi um homem chamado Saul, porque Deus estava com ele. E o que eu quero, depois de fazer toda essa explanação, é dizer para você que Deus pode usar a sua vida para que você mude tudo que está em volta de você. Não precisam ser muitas pessoas. E a Bíblia diz que o interesse de Naás era de levar vergonha a todo Israel. Mas como é que ele pode envergonhar aquilo que Deus honrou? Então, se você vive uma situação de desonra na sua família, uma situação de desonra na sua própria vida, saiba que esse não é o plano de Deus. Deus não tinha esse plano para aqueles moradores. No entanto, aqueles moradores não buscaram o Senhor. Foram em busca de uma solução humana, horizontal. E Deus está dizendo nesse texto que se nós crermos nele, se nós tivermos a unção do Espírito Santo, nós vamos ser tocados, nós vamos ser encorajados, fortalecidos para enfrentar qualquer situação. Vazar os olhos direitos significa tirar dos homens a condição de luta, porque com os olhos direitos aqueles homens lutavam com a espada. O olho esquerdo era para que eles tivessem o controle sobre o escudo, o olho direito sobre a espada. O que Naás queria era tirar a habilidade de luta daquelas pessoas. E é isso que o inimigo quer fazer com a descendência do povo de Deus, com a descendência de Deus, com o povo gerado pelo Espírito. Tirar de nós a nossa habilidade de luta, tirar de nós a nossa fé no Senhor, para que a gente não procure mais na oração, que a gente não procure mais na esperança. O que o inimigo quer fazer é com que nós levemos o desespero, como fizeram aqueles homens de Jabes de Gileade, aonde eles chegavam e contavam aquela história, as pessoas choravam. Mas eu quero dizer para você, não é isso que Deus tem para a sua vida. Deus tem um caminho de bênção, um caminho de vitória. E se a sua vida está cercada, muitas coisas ruins acontecem, as coisas boas não chegam até você, e você não consegue trazer coisas boas até a sua vida, não se desespere, não negocie com o inimigo, não negocie com o tédio, não negocie com a descrença, não negocie com medo. Fique firme, esteja certo de que Deus vai fazer uma revolução em sua vida.